Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os nossos ouvintes e também para os espectadores. Boa tarde, Vera. Vera trabalhando mais que o normal, hoje já não trabalha pouco, hein? A Vera fez a mediação, foi a mediadora de um evento patrocinado pelo Valor Econômico e pelo O Globo, os dois jornais aqui da casa, e reunindo a ministra Simone Tebet e o secretário executivo da Fazenda, o Galípolo, que já é indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central. Bom, falaram do arcabouço, reforma tributária, juros. O que você destacou, Vera? Olha, Sardenberg, o que me chamou bastante atenção foi a frente ali que os dois fizeram, uma espécie de paredão contra novas mudanças no projeto de arcabouço fiscal no Senado, né? Sempre muito cautelosos para elogiar o trabalho que a Câmara fez e destacar o trânsito que o arcabouço encontrou em várias correntes políticas, como demonstrar que é uma proposta crível, flexível e, portanto, de mais fácil execução, mas temerosos com a possibilidade de que o Senado decida apertar ainda mais as regras e, com isso, levar à necessidade de cortes de despesas que são despesas discricionárias, despesas aí permanentes. A ministra Simone Tebet deu um número que ela disse que é novo, que é fruto de uma reunião que foi feita ontem, sobre o impacto do fato do relator Cláudio Cajado ter incluído sob o guarda-chuva do novo teto, né, estabelecido pelo arcabouço, as despesas, por exemplo, com o Fundeb e outras, e o piso nacional de enfermagem, etc. Então, ela diz que já para o orçamento de 2024, com os números de hoje, o governo teria de cortar entre 32 bilhões e 40 bilhões em despesas para que isso caiba dentro do novo arcabouço fiscal, para que fique dentro. Cortar em relação ao que eles imaginavam, que eles previam. Em relação ao que está na LDO, que já foi enviada para o Congresso, né? E é o que é a previsão de receitas / gastos para se cumprir aquilo que foi a meta fiscal estabelecida para o ano que vem, que é um déficit aí da ordem de 0,5%. Então, é um corte grande de despesas, e aí ela expôs esse número para contrapor a ideia que o mercado tem, segundo ela, de que o Cláudio Cajado deu uma brecha para o governo gastar mais no primeiro ano, quando ele fixou ali no teto, né, de 2,5%, o que você pode fazer em termos de expansão do gasto. Ela disse que não é bem assim, porque quando você vai fazer a conta da proposta que saiu da Câmara, significa que, na verdade, o governo vai ter de enxugar gastos e não ampliá-los. Então, enfim, a gente sabe como funciona esse negócio. Cada um puxa a conta para um lado para que melhor se encaixe nas suas expectativas, mas todo o trabalho agora, então, portanto, do governo é para que o Senado não faça alterações que coloquem mais coisas sob o novo teto, porque isso implicaria cortes aí de despesas de várias naturezas. E além do arcabouço fiscal, Vera, eles falaram também sobre reforma tributária? Falaram bastante, Cássia, porque a gente mesmo questionou, né? Porque as coisas estão interligadas. O novo marco fiscal tem uma premissa que é um grande aumento da receita para que se configurem aquelas condições que ele estabelece, e eles estão dizendo que vão fazer isso sem aumento de carga tributária, só com reonerações de isenções que estão aí na praça e outras medidas. Isso está sendo encarado com muito ceticismo entre economistas, entre setores do mercado, e a gente questionou bastante a esse respeito e também a respeito de ter a possibilidade de se votar uma reforma tributária, que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o texto e como que ela se encaixa nessa premissa de que você precisa aumentar a arrecadação. Os dois repetiram o mantra de que não tem espaço para aumento de tributação, de carga tributária,
e que não haverá nem em razão do arcabouço e nem na reforma tributária. E aí, quando eu apertei muito, dizendo, olha, tem aí essa crença generalizada de que sai uma reforma tributária agora no meio do ano, mas a gente não tem nem o texto ainda. Aí eles começaram a avançar em alguns pontos, dizendo que o texto não está apresentado, mas ele está sendo costurado entre a equipe econômica e o relator, Aguinaldo Ribeiro, e que ele é uma mistura, né? O Galípolo até falou um mix das duas propostas de emenda à Constituição que já tramitam, uma que tramitou na Câmara, outra que tramitou no Senado, e que a ideia é que se tenha um imposto, né, sobre serviços, o IVA dual, portanto, duas modalidades de IVA cobrados no destino, e que toda a linha geral da reforma seja que ela seja regressiva, né? Tá. Só para explicar ao ouvinte, hoje o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, é cobrado na origem, quer dizer, principalmente na origem, né? O Estado produtor cobra o ICMS, e a regra passaria a ser o seguinte: o imposto, o IVA, é cobrado no estado em que o produto é consumido, né? Que até faz mais lógica, né? Bom, mas isso está rodando. Agora, você sabe, Vera, que tem aqui uma das coisas do Valor, é o Valor Pro, que é o noticiário online do Valor Pro, um programa que tem noticiário, tem bolsa, ações, cotações, etc. E eu estava vendo aqui, dando uma olhada, a Simone disse que o juro tem que cair já agora, em agosto, né? O Sérgio Lamute, que é editor executivo do Valor, ele perguntou, a senhora disse que se fossem cumpridas algumas condições, não haveria porque os juros não caíam agora. Queria saber se a senhora mantém essa posição. E ela fez lá todo um meandro para não melindrar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas reiterou que estariam dadas as condições para a redução da taxa de juros pela aprovação no marco fiscal, pela melhora de alguns parâmetros aí da economia, inclusive a previsão de crescimento. Disse que a inflação está dentro de uma meta ali de 4,5%, ela não vai passar muito disso, que todas as projeções mostram a inflação em queda para esse ano e para o próximo, e que, portanto, não teria por que o Banco Central não ter, ela diz, não é uma sensibilidade política, mas olhar aí os fatores e baixar os juros. A gente perguntou também qual é a expectativa para a reunião do CMN, o Conselho Monetário Nacional, que é em junho, dias 20 e 21, e que tem a possibilidade de revisão dessa meta de inflação. Os dois evitaram antecipar qualquer coisa. O Galípolo, que é um teórico contra o nosso sistema de meta de inflação anual, desenvolveu um pouco essa ideia de que isso estaria em desalinho com o resto do mundo, mas nenhum deles foi além ao ponto de dizer que o governo vai propor efetivamente uma revisão do modelo de meta. O que ela disse é que ela e o Haddad devem conversar ali uns 5 dias antes da reunião, talvez chamar o Roberto Campos Neto para uma reunião também, mas que agora não dá para falar nisso, porque justamente iria impactar dólar, iria impactar a bolsa. Já falou, que né? não é o caso de falar nisso agora. O Lula já falou, o Haddad já falou, todo mundo já falou disso em todos os momentos. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal aí para vocês. Até mais, Vera.